este é o programa Roda de Fogo. Eu, Márcio Cassiano, Jornal Atual, Adilson Oliveira, Verbo Online. Olá. E hoje Davi da Silva não participa com a gente. Juntos vamos levar para você as principais notícias de Taboão da Serra e região. Estamos de volta para levar para você os nossos destaques de hoje. André Egídio é o novo presidente da Câmara Municipal de Taboão da Serra. Confira o que você vai ver, pode conferir o que aconteceu publicamente e também vem aí os bastidores. E também tem uma compra suspeita de 5 veículos com suspeita de superfaturamento. Agora os próximos destaques de Adilson Oliveira. Na saúde, o complexo que vai abrigar os serviços de enfrentamento à violência contra a mulher, enfim, são retomadas. Já na área de educação, armários caem em escola da Prefeitura de Taboão da Serra e põe em risco alunos com deficiência. É o que você vai ver agora. Vamos iniciar nosso programa então com meus destaques de hoje. André Egídio do Podemos foi eleito o próximo presidente da Câmara Municipal de Taboão da Serra. Foi uma sessão tumultuada que a gente vai contar para você todos os detalhes que aconteceu, tanto publicamente quanto o que aconteceu nos bastidores. O Carlinhos, presidente da Câmara, Carlinhos Pereira da Silva, ele abriu a sessão e logo no início já começou o tiroteio por parte do pessoal do grupo do Aprígio. Quem começou foi o vereador Anderson Nobre. Foi lá, começou a pedir artigo 103. Depois ele queria mais 103, então começou a tumultuar. Foi lá o enfermeiro Rodney dizendo o seguinte: eu não me sinto confortável sem a presença do procurador da Câmara. Então, quiseram inverter a pauta de aprovar ou não, inverter ali para a aprovação da ata anterior ou não. Ou seja, começaram ali a tumultuar o início da sessão. No entanto, eu vou contar rapidinho aqui o que aconteceu publicamente. O Carlinhos bateu o pé, não vamos ter que fazer a eleição assim. Começou a votação no tumulto mesmo, começou a votação, 7 vereadores chegaram no microfone e acabaram votando, né? E depois, quando chegou, aquela confusão durou até o meio-dia o Carlinhos do Leme encerrou porque é a ordem do dia, e foram todos lá para a salinha secreta. E depois lá o Carlinhos descobriu lá, alguém falou para ele: não, a sessão pode continuar, dá para continuar assim mesmo, tal, mas precisava fazer com que o procurador da casa desse um parecer. O procurador da casa não estava, o doutor Augusto não estava, deu um parecer, porque a assinatura pode ser digital. Então chegou na Câmara o parecer, ele não estava na Câmara, ele estava em casa, com suspeita de um resfriado, com suspeita de Covid, ele mandou. Então o Carlinhos está aqui, o procurador da casa nos autorizou, a sessão pode continuar e nós vamos continuar. O Sandro Aires, subiu e disse que, olha, esse parecer é falso. Olha só, esse parecer é falso. E o Carlinhos teve que encerrar a sessão de novo. Ele encerrou, como? É falso? Estão cometendo um crime aqui dentro. Olha só, vai vendo aí
como é que foi o desenrolar na Câmara. Bom, foram lá para dentro, ficaram lá mais um grande tempo. Quando voltaram, então só veio o grupo dos 7, o grupo em apoio ao André Egídio, e o Carlinhos falou, nós vamos votar sim. Deu até 5 minutos para o procurador da Câmara falar, e vamos votar sim, senhor. Né? Então, o Carlinhos colocou em votação 7 votos a 0, então foi eleito o André Egídio, presidente da Câmara, Marcos Paulo, vice-presidente, primeiro secretário, Érica Franquini, segundo secretário, Nesito Guimarães. Isso foi o que aconteceu publicamente. Vou passar aí para Dilson Oliveira. Isso que aconteceu foi público. Nós vamos colocar aqui para você que não viu o link, né, da sessão, tá? Para você conferir tudo isso. Nós vamos colocar aí para você depois o link da sessão para você conferir. Importante, população, importante que os moradores confiram nesse vídeo o que aconteceu publicamente na Câmara de Dilson Oliveira. Olha, Márcio, foi uma sessão dantesca, né? Com requintes de crueldade com a população taboanense. Aquilo ali, né, é uma falta de respeito à população, porque não se entendia nada. O vereador Anderson Nóbrega, do MDB, do grupo do prefeito Aprígio, subiu à tribuna para fazer questionamentos estranhos, como se ele não soubesse qual é o rito para a eleição da presidência da casa, perguntando qual que é o procedimento correto para a votação, né? Subiu lá fazendo questionamentos dessa ordem e depois, como você disse, pedindo o artigo 103, que é aquele artigo em que o líder da bancada pede uma interrupção momentânea para fazer uma reunião, uma conversa com os vereadores, que pode ser até no plenário, não é? Então, desse ponto de vista, ficou claro que Anderson Nóbrega quis protelar, obstruir a eleição da presidência da casa. Aí depois subiram o enfermeiro Rodney, do PSD, subiu a Joyce Silva, do PTB, que era a candidata do prefeito Aprígio, também pedindo o artigo 103, com a intenção visível de não deixar a sessão seguir à frente. Eu queria só destacar os grupos, né, Márcio, que eu acho que é importante, né? Quais eram os grupos que estavam ali, né, se digladiando, tentando um levar a sessão à frente e o outro obstruir. Os 6 vereadores do grupo do prefeito Aprígio, Márcio. Vereador Anderson, Bodinho, Sandro Aires, Joyce Silva e Dona Luzia. Esse é o grupo apoiado ali, o grupo que está em apoio com a Joyce Silva, com o padrinho prefeito Aprígio. Então esse era o grupo que defendia a candidata do prefeito, Joyce Silva. E o outro grupo era o grupo dos 7, já fechados, como a gente já viu no programa anterior, né? Esses vereadores estavam fechados e não mudaram de ideia, não mudaram conforme, vamos mudar de ideia conforme o outro programa da gente, não mudaram de ideia, mantiveram sua palavra. Então, em apoio foi o Carlinhos Zulene, Carlos Pereira da Silva, a Érica Franquini, o vereador Galo, o vereador Nesito, o próprio doutor André, né? Marcos Paulo e o vereador Onishi, que estava nos bastidores, conforme a gente já te falado, estava ali quase saindo igual a Joyce, né? A Joyce saiu de vez, mas o Onishi era uma peça fundamental, porque se ele fecha com o grupo do 7 já era, né? Então, ele foi peça fundamental, manteve a palavra com o doutor Egídio desde fevereiro desse ano, manteve e ficou até o final, e esse é o grupo do 7 que elegeu André Egídio. Agora, indo mais a fundo nos bastidores, Márcio, o Onishi parece que tinha uma expectativa de que ele viesse a ser o presidente da casa. Foi traído pelo
pelo governo Aprígio, por exemplo, foi traído por Mário de Freitas, secretário de governo, porque prometeram para ele e ele não, há tempo, né? Ele viu há tempo, Adilson, ele foi traído pelo governo Aprígio porque prometeram, mas ele viu que não iriam cumprir quando o alvo já era Joyce Silva. Parece que até o Onishi demonstrou essa insatisfação na sessão, né? Ele teve um momento de comoção. Essa comoção ninguém viu, ele chorou lá na sessão. Eu perguntei, né, ao final, qual foi o motivo dessa emoção. Evidentemente, ele me disse que ele viu o Carlinhos chorando, chorou também, mas não, acho que não, essa é a minha opinião, né? Ele chorou na sessão, foi confortável ali. Pode ser que apareça no vídeo, pode até, se você conferir, você vai ver. Ali juntou alguns vereadores, ele chorou lá, né? Mas, chorando ou não chorando, com emoção ou sem emoção, ele manteve a sua opinião ali, que manteve o voto em André Egídio. Mas porque ele foi traído lá embaixo, foi traído. Ele viu que o candidato não seria ele. Então, a Joyce, no entanto, traiu essa palavra, né? Que a gente usa no linguajar. No linguajar é esse. Que ela roeu a corda. Ela roeu a corda. No grupo desses 8, que era o grupo de 8, né? Já estavam fechados, conforme a gente já vinha dizendo, desde fevereiro, uma reunião com promissório assinado, acordo assinado, palavra dada. Joyce Silva roeu a corda definitivamente e foi ser candidata no lado do governo. Perdeu Joyce Silva, perdeu Anderson Nobre aqui, que era o primeiro favorito, né? Perdeu também, já passou a ser, né? E perdeu também, e quem perdeu muito mais com isso foi o secretário do governo, Mário de Freitas, que fez uma lambança. Eu acho que eu acho. Aprende, deixa comigo. Ele bateu no peito, bateu no peito, secretário do governo, bateu no peito, Mário de Freitas, o estrategista. Bateu no peito, eu vou fazer o presidente da Câmara, e fez a maior lambança do governo Aprígio, que o Vilagem, muita gente porque o Vilagem viu a tempo, né? Mas mandou, vai procurar sua turma. Já o prefeito Aprígio está demorando para ver isso daí, porque o secretário, ele foi até a Câmara na semana passada, conforme nós já adiantamos, pediu mais um tempo, o Carlos Pereira deu uma semana para eles conversarem, ele não conversou com ninguém, o alvo era realmente o Onishi, né? Daqui a pouco vem alguns bastidores, o alvo era o Onishi, não conseguiu, fez lambança e perdeu a Câmara mais uma vez, pela segunda vez. Agora eu queria chamar a atenção em relação a Joyce, Márcio. Mas antes disso, antes da Joyce, me chamou a atenção na sessão também o enfermeiro Rodney, o papel do enfermeiro Rodney e do Alex Bodin. Eles fizeram um estardalhaço no meio da sessão, foram até a mesa diretora, tomaram os microfones dos integrantes da mesa, começaram a falar, gritar. Foi uma postura normal? Degradante. Quem tinha que ver são os eleitores deles. Eu não digo do enfermeiro Rodney, ele praticou um sincericídio, né, que diz, né? Olha, eu não me sinto confortável sem a presença Quer dizer, o enfermeiro Rodney, até a posição de Anderson Nóbrega, foi uma posição política. Eles fizeram... Ele utilizou os elementos do regimento para tentar fazer obstrução. É isso. A verdade seja dita. O enfermeiro Rodney foi lá e falou assim: olha, eu não me sinto confortável sem a presença do... O vereador Anderson Nóbrega, orientado pelo Eduardo Nóbrega, pelo irmão, tá certo? Orientado, porque a gente já tem essa informação, e estava usando o 103 inversão de pauta mas degradante, vergonhosa foram as participações do Alex Bodinho e Sandro Aires. O Sandro Aires, eu vou já cantar um pouquinho de baixo, ele levou 20 pessoas, quase 20 pessoas, para gritar, para começar a falar lá que eles não sabiam nem o que estava acontecendo. São quase 20, a gente pode dizer, livre nomeados da prefeitura, estavam lá, do grupo dele, para gritar, para promover bagunça contra os próprios colegas. Olha que papel degradante. Como você falou, pegaram o microfone
Chegou lá, o Sandro Aires teve a coragem de falar em tribuna que o documento do procurador falsificado. Né? Olha, isso aqui é falso. Adilson, o Sandro Aires e Alex Bodinho, os eleitores tinham que ver, tem que assistir o vídeo do que eles fizeram. Posição dos dois vereadores degradante, vergonhosa a participação deles. Porque o enfermeiro Rodney, que tem esses arroubos, né, que a gente muitas vezes não consegue explicar, não saber, não se preparar para uma votação da presidência, que é uma das obrigações do vereador, né? Essa eleição já é prevista a cada biênio, ao final de cada biênio, ele não se preparar, né? Soou mais como desculpa. E em relação ao Bodinho, como você disse, né? Colocar em dúvida a idoneidade do procurador, que tem fé pública. Ele não ia colocar o cargo dele, ele que é um funcionário efetivo, ele é um procurador concursado, ele não ia, né, usar de má fé, né, colocar o cargo dele em risco até para entrar num jogo político que estava se desenhando ali. Pasme você, ele no intervalo, ele quis dar voz de prisão para o procurador. Pasme, ele deu voz de prisão. Ele queria, e chegou depois, e deu. Né? Ele falou, eu vou dar. Você tem, e deu. Depois ele confirmou. Mandou a GCM, quer dizer, né? Pediu até, foi a GCM para prender o procurador dentro dali do plenário. Você está preso, voz de prisão para o procurador. Sorte que a GCM também viu que ele estava em situação assim, né? E porque pareceu para mim, Adilson, vou dizer para você, é muito grave que eu posso falar, mas não tenho dúvida. A gente conhece os dois vereadores. Essa atitude que eles tiveram pareceu que eles estavam por um prêmio, né? Olha, se você fizer isso, eu te dou um prêmio. Porque a situação que eles estavam lá, eu posso falar, a gente conhece, né? A situação que eles estavam, o que eles estavam fazendo, mandar prender e gritando, eles estavam submetendo a um prêmio caso conseguisse algum êxito. Não é possível, eles estavam sob algum prêmio, alguma coisa. Estaria fazendo um jogo de cena para tentar mostrar serviço, né, sobre algo que não. Ou até que se prova em contrário, não haveria como mudar, né? Não, o grupo já estava perdido. Já estava perdido, não tinha mais como ganhar. Então é o seguinte, eu vou dar um exemplo, hein? Olha, eu recebi um valor em dinheiro, eu preciso agora provar o que eu preciso conseguir fazer para provar o que eu recebi. Senão, não faço nada, eu vou ter que devolver isso. Esse é um exemplo, hein? Não estou dizendo que aconteceu, mas eu preciso provar para o meu chefe que eu estou trabalhando, né? Ou se eu tenho um prêmio se você fizer, porque foi degradante, foi vergonhoso. Estava cumprindo um papel para ver se correspondia à expectativa do que teria sido oferecido a ele. Exato, ou acima, você falou muito bem. Eu preciso aumentar a expectativa, dar acima do que estaria sendo oferecido, vergonhoso. Agora, o procurador, Augusto Lewin, né? Ele, como você disse, não estava presencialmente na casa durante a eleição da presidência, ele estava em trabalho remoto, estava trabalhando de casa, né? Porque ele estaria resfriado. Com suspeita de Covid. Ele, mesmo assim, como no entender do procurador, a votação tinha começado, a eleição tinha começado, para o procurador, a sessão deveria continuar até o desfecho. O desfecho começou, tem que acabar, né? Para o português mais claro, olha, a sessão não pode, a votação iniciou, ela tem que ir até o final. Foi no geral, o que ele, para você simplificar, ela poderia sim ter continuado, já que estava em votação. Então um parênteses, o Carlinhos, de certa forma, foi hábil de pedir que os aliados votassem, já manifestassem o voto e assim fosse declarada aberta a votação, a eleição. Para não ocorrer nenhum erro depois, se judicializar depois, olha, anular, para que não anulasse, né, terá o procurador jurídico está aqui, né? E outra, judicialização esquece, viu, Adilson, porque a maioria votou, todo juiz
que se eles judiciar, vão perder de novo. Porque toda a votação, na maioria, com o procurador-geral se manifestando, o juiz nenhum vai. Esquece, eu acho que nem vão entrar porque vão perder de novo. Então, mais detalhes, mais um pouco de detalhes da Vamos eleição da presidência da Câmara. Então, o procurador apresentou um parecer pela continuidade da sessão via eletrônica. Via eletrônica, né? E que é legal, em assinatura é legal, né? Mesmo que não fosse, um parecer dele já tem validade. Mas o fato é que houve uma contestação do grupo dos 5. O Sandro Aires sobe na tribuna, você pode ver no vídeo, olha, isso aí é falso. Ele estava acusando o Carlinhos de ter um documento falso. Sabe? E aí O Carlinhos suspendeu e falou, opa, peraí, não, você pode ver, ele suspende depois disso. Olha, vamos aqui dentro. Talvez por precaução, né? Por precaução, isso aqui é um documento falso. Nesse tempo, o procurador, o doutor Augusto, ele veio até a Câmara. Veio até a Câmara e aí suspeitava, você está com Covid, você não está com Covid. Ele estava lá com o aparelhinho, aquele que detecta, né? Teste rápido. Um teste rápido, ele estava, não estou com Covid, eu estou aqui de máscara, está aqui, eu não estou com Covid, está aqui. Eu estou aqui. Então, desfez qualquer dúvida ou qualquer E acabou. objeção ao documento que ele apresentou. Primeiro, ao documento. Segundo, que ele acusado que ele estava com Covid. Não estava com teste rápido. Acabou. Não teve, acabou ali, né? E quase foi preso, né? Pelo doutor Bodinho, né? Doutor Bodinho? Delegado Bodinho. Aí já a sessão já não estava. Aí você não vai poder ver, acho que você não vai conseguir ver, porque já estava, né? A sessão estava parada. E o Bodinho deu, o doutor delegado Bodinho deu baixa prisão ao procurador. É um vereador com grande conhecimento jurídico. E olha, o que é mais bastidores? Eu vou dizer para você que você tem uma grande participação nisso. Que te lembra a vacina, que quanto o Bodinho cobrou se ele tinha tomado vacina, se ele estava com Covid ou não? O que lembra isso do Bodinho? Lembra justamente o desvio de doses de COVID, da vacina contra a Covid da UBS Santo Onofre, na região do Pirajussara, que é o reduto eleitoral do vereador Bodinho. Então ele já tem um precedente, no mínimo, né, suspeito, né, ele foi acusado objetivamente pela denunciante do desvio das vacinas de ter feito parte desse ato ilícito. E agora, então, ele se colocou na sessão como alguém que tem conhecimento de causa. Aí o procurador veio falar comigo, hein? Comigo. Olha quem veio falar de vacina comigo, eu vou falar. Eu vou comentar, eu vou falar. Né? O Carlinhos, o presidente, vai me dar 5 minutos, eu vou lá na Câmara, como deu, tá? Aconteceu, o procurador foi lá, justificou tanto no documento como verbalmente, aí você vai poder ver no vídeo. Ele justificou, olha, é legal, assim, eu estava, até aqui o teste não estou com Covid e tal, mas não comentou desse negócio da vacina. Mas ele falou para mim, olha quem está falando comigo sobre, coincidência, né, sobre vacina. Não por acaso o Bodinho estava no grupo do prefeito Aprígio, com grandes interesses, né, comuns, né, em relação a esse caso, inclusive, da vacina, que até hoje o prefeito Aprígio, o governo até hoje não deu uma satisfação à população sobre o desvio de pelo menos 233 doses de vacina contra a Covid-19. Mas vamos voltar ainda, vamos continuar. Tem curiosidades ainda também, né? Depois disso, quando o Carlinhos pegou na posse desse documento, deu lá os 5 minutos para o procurador, ele iniciou a votação. Mas cadê o grupo do Aprígio? Sumiu? Foram todos. Sabe o que aconteceu? Foram todos lá para a prefeitura dizendo, ó, papai, perdemos. Chegou lá, papai, não deu certo. Papai, não deu certo aquilo que a gente ia fazer, nós fizemos tudo aquilo, não deu certo, perdemos, já foi, a casa caiu. Foram chorar no colo do papai, Deus. Do prefeito Aprígio. Porque tudo que eles armaram, por água abaixo, não serviu de nada, só, né, gastou o tempo da população vendo
aquela situação Presepada. presepada, né? Situação que a gente pode até classificar como molecagem, Molecagem. porque a população está ali para ver discussão séria sobre quem vai conduzir o poder legislativo Que é de importante. Itabuna da Serra. Porque até quando o grupo do prefeito ficou tentando arrastar a sessão, obstruir, empurrar a sessão para, quem sabe, os outros, para mais dias, né? Outros dias da semana, quem sabe até para a semana seguinte, talvez para ganhar tempo, não é? Para ganhar tempo. O Carlinhos disse assim, eu não vou conceder o artigo 103 para brigar, porque segundo ele o artigo era para criar Só confusão para ganhar confusão. e para desviar do verdadeiro objeto da sessão, não é? E ele diz, aqui não é ringue e não é picadeiro, ou seja, já dizendo, né, Que o circo estava armado. que o grupo do Aprígio estava tentando fazer ali um circo e fazer com que os tabuanenses, né, tivessem um papel de palhaço ali, né, porque é o que eles estavam fazendo em relação a todo essa protelação de não votar a presidência da casa. E tem mais uma coisinha aqui, hein? Tem mais uma coisa. Eu vou ressaltar, só rapidinho, novamente, o vereador Anderson, ele usou de artifícios normais, subiu lá, pediu... tudo bem, politicamente a gente entende, né? O vereador... Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. O vereador enfermeiro Rodney também foi lá, olha, apesar de ser uma declaração, né, daquele jeito que a gente já falou, eu não me sinto bem, né? Tudo bem. Agora, teve uma participação, só dois, teve essa participação, porque não subiu lá a Dona Luzia, Dona Luzia não se manifestou em nada, né? O Sandro fez esse papel que a gente fez, o Bodinho também, o Anderson politicamente e o enfermeiro Rodney também. Do que a gente escutou ali perto, sabe o que foi quando o Onishi subiu para a tribuna? Quem está do lado dele ali? Joyce Silva. Sabe o que ela falou? Pouca gente ouviu, quem estava ali perto, lógico que a gente... Onishi, pelo amor de Deus, não faça isso. Por que ela teria feito? O que ela foi? Por quê? Porque o Onishi, ela já sabia que o Onishi ia fechar. Olha, você pedisse para um colega seu, o voto do vereador não vale nada. Olha, não faz. Então eu vou pedir, pelo amor de Deus, você não fazer, quer dizer, eu vou te atender, como se eu tivesse que atender o que vocês querem, aos seus interesses. Quer dizer, muito grave isso, tem mais isso ainda. Porque o desespero, a cara da Joyce, a vereadora Joyce estava transtornada, não acreditando no que estava vendo. Sabe? Pedir isso para o vereador, não teve jeito, né? Ele entrou lá, votou, elogiou o André Egídio, o vereador André Egídio elogiou e votou. E acabou. Mas você pedir isso... A Joyce devia ter os motivos dela para querer que o grupo a elegesse. E do mesmo jeito, o Onishi também tinha os seus interesses. Aliás, ele foi prejudicado, né? Foi prejudicado, foi traído, né? Então, o pedido da Joyce é estranho, né? É estranho, nós já sabemos. Né? Talvez houvesse uma negociação, mas na hora ali da votação, em plena sessão... É realmente uma situação que assim, deixa a gente se perguntando o que leva uma vereadora a assumir esse papel, não é? Sendo que o vereador tem toda a prerrogativa de escolher quem ele quiser. Não é? E já que nós estamos falando da vereadora, por que será que a vereadora foi preterida pelo grupo que não quis se aliar ao Aprígio? Tem Mário Freitas, secretário de governo, o secretário de governo... Foi o grande estrategista. O grande estrategista, ele confiava mais escolheu a Joyce ali por estar mais confiante com a Joyce, por ter mais contato com a Joyce, por ter mais... o grande estrategista que disse que queria a Joyce, que traiu a Onishi e que
colocou a Joyce porque ele achava que ele tinha mais até no peito, falou, não, eu vou fazer o presidente da Câmara, e deu essa, vem aqui, sai desse grupo dos 8, vem para cá que você vai ser a presidente. Né? Mas não combinou com os russos. Não tem aquela velha, né? Joyce, se você vai ser a presidente da Câmara a partir de 2024, mas você não combinou com os russos, né? Tem que ter essa, não tem? Tem que combinar com os russos? Tem. E, Márcio, você acredita que haja alguma influência nos bastidores do governo para que o Mário de Freitas tentasse uma articulação para emplacar a Joyce? Porque, por exemplo, eu estranhei duas coisas na votação. O Anderson Nóbrega reclamar da ausência dos procuradores. Ele disse que não tinha nenhum dos procuradores lá. Não poderia ter que suspender a votação por causa disso. Não é? E também a Joyce que está errado. Também questionou isso. Que está errada também. Né? Agora, me parece, pelo que o Verbo apurou, a Câmara tem 2 procuradores. Tem o doutor Augusto e tem a doutora Simone Lima, que, segundo consta, é muito próxima ao governo. E muito próxima, não sai da prefeitura. Inclusive, ao secretário Mário de Freitas. Ela teria influenciado, uma vez que haveria uma divergência da parte desta procuradora com a atual presidência da casa? Sim. Ela também, em outras votações, também ela é muito influente lá. E ela não está no governo, ali no governo da Câmara, aliás, não está no governo da Câmara, porque é a proximidade lá embaixo, né? Ela não sai das reuniões com o Mário, com o secretário de administração, o Extend Júnior, ela é muito próxima lá. Quer dizer, é uma pessoa da Câmara, procuradora da Câmara, que vive. Então, o que você disse, a influência dela foi no início com o Onishi, tá? A aproximação com o Onishi foi muito forte, né? Depois ela teve essa aproximação com a Joyce, muito próxima, assim. Ela teve influência, assim. Então, Simone com o Mário de Freitas são os grandes perdedores, mais uma vez, porque o Aprígio, se você ver, perdeu com o Carlinhos do Leme, né? Nós vamos fazer a grupo dele, e perdeu agora com o André Egídio também, com quem eles queriam, não tiveram, perderam mais uma vez, Adilson. Estou só confirmando, Márcio. André Egídio, presidente, Marcos Paulo, vice-presidente, Érica Franchini continua primeira que hoje é vice-presidente. Ela foi eleita primeira secretária, inexito a novidade, segundo secretário a partir do ano que vem, para o biênio 2023-2024. E agora, com relação ao Egídio, como é que você viu o discurso dele? Ele fez um primeiro pronunciamento. Ele fez o pronunciamento também, fez uma entrevista aqui para o Jornal Atual também, e ele vai levantar agora um discurso inteligente, Adilson. Vai levantar, vai falar sempre em nome do grupo, levantou a bandeira branca, né? Ele disse que não é oposição, tá certo? A menos que o governo não queira. Então, o que a gente vai assistir é o que o governo pode fazer, o que o governo está fazendo, o que ele vai fazer, o que a Câmara pode devolver. Ou seja, bandeira branca. André Egídio levantou a bandeira branca, apesar de tudo. Ainda ele falou assim, eu espero ainda conquistar a sua confiança, o prefeito Aprígio. Foi declarações do André Egídio. Eu espero ainda conquistar a sua confiança. É curiosa essa declaração, mas porque o Egídio sempre foi um aliado de primeira hora do Aprígio. Sempre foi, né? Desde quando aquele grupo independente, em 2018, rompeu com o então prefeito Fernando Fernandes, praticamente todos retornaram à base do Fernando, menos o Egídio. Ele continuou sendo oposição, né? Exato. E desde aquele momento, desde 2018, meados de 2018, até agora, ele estava na base, sempre apoiando, sendo uma pessoa firme, leal ao Aprígio, e sofreu digamos, essa bolada nas costas. E mesmo assim, levanta a bandeira branca e dizendo que espera ainda a confiança. Então, no finalzinho, a gente vai passar pelo próximo assunto, no finalzinho começou a aparecer, olha, o Aprígio acabou de demitir o vereador Onishi, acabou de demitir os seus livres nomeados. Também chegou a informação, que precisa ser checada também,
que no Campo do Marabá, ali tem algumas barraquinhas ali, né? Que era o pessoal do Galo, vereador Galo. O prefeito chegou lá, mandou limpar tudo, aquelas barraquinhas, tirar. Então, ele começou uma retaliação. O prefeito que o governo dele já está mal das pernas, mesmo assim ele quer guerra. Ele quer. Então, aparentemente, a bandeira branca do vereador Egídio, não sei até quando, a que mês vai durar, Adilson. Só um detalhe em relação a isso, Márcio. Eu também entendi, também vi que o Egídio quer se reaproximar, quer a reaproximação do Aprígio a ele, que é uma reaproximação. Só que o Egídio também deu uma cutucada, dizendo que o prefeito deveria ter escolhido como candidato dele à presidência alguém do próprio partido, alguém do Podemos. Que em vez de escolher o Egídio, que era do partido dele, foi escolher a Joyce, que é de outro partido. Que é de outro partido. O Egídio falou assim, eu levo o 19 no peito não é à toa, eu honro o meu partido. Então, coisa que o Aprígio nem isso está fazendo. Nem está fazendo. Então, nós vamos para o meu próximo destaque. Meu próximo destaque é o seguinte, nós tivemos agora há pouco, eu vou levar para você, uma compra de 5 veículos de passeio 1.0 no valor de R$390.500. Está na edição 1089, não foi checado, mas eu tenho esses detalhes, porque chegou agora, do dia 2/12, página 10 do Diário Oficial, você pode conferir aí, dispensa de licitação número 5.379/2022, processo número 38.630 de 2021, pasmem, da Secretaria de Assistência Social, Wagner Christen, ele que está pedindo, o secretário, e quem autorizou? O seu filho, Wagner Christen Júnior, tá certo? E já foi decretado no pregão a Mobilidade Corporação Limitada com dispensa de licitação. O CNPJ dela é 30.105.403/, ou contrário, e tem 80 dias para fazer a entrega. Repito para você, 5 carros, veículo passeio 1.0, no valor total de R$390.500, divididos pelos 5 carros, a prefeitura já vai pagar R$78.100 Adilson Oliveira em 5 carros, em um carro 1.0 para a Secretaria de Administração Social. 2 questões, Márcio, e você que nos acompanha. Para haver dispensa de licitação, tem que ser uma situação de emergência. E não é o caso. Não é o caso, né? Então, por aí já há uma suspeita, um ponto que precisa ser investigado. E o valor. Né? Um carro 1.0, que é um carro popular, no máximo, quanto que está um carro popular? Cerca de 40, vamos arredondar para uns R$50.000. Pode arredondar para 50, né? Pode arredondar. Então, se a gente for ver aí... 1.0. Né? Se você diz que sai 70 mil. R$78.100. Já faço uma conta aqui rapidinho. R$78.000 em cada carro. 78 mil, né? Já está quase 60% de majoração, acima do valor de mercado. Né? Então, é mais uma licitação, no caso não é nem licitação, que é dispensa. Dispensa de licitação, está o processo aqui 38.630/2021, tá? Se você quiser aí. Sob suspeita. Nas edições passadas nós já havíamos falado sobre a compra de motocicletas. Exatamente. Né? Também com valor acima do de mercado. 50% acima do mercado. Então é mais uma compra que merece lupa para ver onde está indo o dinheiro do contribuinte. E um detalhe pequeno, Wagner Christen, que é da assistência social, e
quem está assinando é o seu filho, quer dizer, não sei. Por isso que essa história de colocar parente na administração merece da nossa parte um questionamento. Porque como é que o filho vai dizer não ao pedido do pai? Ele tinha que falar, há um conflito aí. Eu sou suspeito, assina você aqui, ó, o prefeito, vai. Prefeito, diretor de qualquer coisa, eu sou suspeito, hein? Assina você porque eu sou suspeito, eu sou o filho. Quer dizer, edição 1089, mais uma vez, de 2/12, página 10, tá? Dispensa de licitação, estão pagando um carro 0.0, um veículo de passeios R$ 78.100, mais uma coisa que a gente vai verificar para você. E no próximo programa a gente traz mais detalhes, né, Wilson? Vamos ficar de olho nesse veículo salgado, com preço salgado. E as motocicletas estamos respondendo até hoje. Essa aqui nós não pedimos, não deu tempo de pedir. Um outro lado, desculpa, não deu tempo de pedir outro lado da prefeitura. Chegou agora, né? Só que eu estou colocando para vocês, porque tem muito detalhe aqui, né? Tem aquele sua página, tudo, mas nós não pedimos ainda a versão. Mas nós estamos aguardando a denúncia do posicionamento, a denúncia feita pelo Globo Online, que o posicionamento da compra das 8 motos que até agora não veio. Espero que eles respondam essa compra aqui, mas como outras não estão respondendo, eles não querem responder para a gente, Adilson. Muito bem. Vamos para o nosso próximo destaque com Adilson Oliveira. Vou falar inicialmente, Márcio e amigos, da saúde. Finalmente, o governo Aprígio retomou as obras do Complexo da Mulher. É o equipamento que vai reunir a Coordenadoria dos Direitos da Mulher, a Delegacia de Defesa da Mulher e também o terceiro serviço, que é o Conselho Tutelar. É uma obra que começou ainda em 2020, no governo Fernando Fernandes, com recursos de emenda da deputada estadual Analice Fernandes, e que, com o início do governo Aprígio, a obra do complexo, infelizmente, foi paralisada. Há cerca de 15 dias, a obra foi retomada. Então, depois de quase 2 anos, demorou todo esse tempo para que a obra fosse reiniciada. Então, inclusive, a deputada fez um vídeo de fiscalização a esta obra, que fica ali na região do Parque Pinheiros. Então, felizmente, a obra foi reiniciada. Nós não sabemos ainda se vai terminar, em qual prazo vai terminar, porque o governo Aprígio não se manifesta a respeito. Primeiro inventou que o valor tinha sido orçado abaixo do que custaria e, portanto, as empresas não teriam continuado na execução da obra, mas felizmente agora a obra foi retomada. Inclusive, a gente espera que o projeto original seja executado, que é para abrigar esses 3 serviços que são importantes, são importantíssimos na defesa da mulher. Então, é esperar, é acompanhar se a obra vai terminar de maneira célere, com qualidade, e se vai abrigar esses 3 serviços tão importantes. Márcio, você acha que foi uma demora exagerada? Olha, Deus, com certeza, primeiro foi a questão política, né? O Aprígio assumiu e a preocupação, se eu vou inaugurar a obra agora, eu vou dar a moral, aquela coisa para o prefeito Fernando Fernandes, né? Aquela coisa toda, sabe essa bobagem, essa besteira que os caras pensam que eu vou dar a moral para quem fez? Não, na verdade, a moral vem para quem inaugura, quem está lá, faz a festa, não sei o que, para ele. Mas se estiver pensando, o Aprígio está pensando nele e no prefeito Fernando Fernandes, e a mulher não pensou em nenhum momento nas mulheres da cidade, um empreendimento dele. As mulheres deixam lá, as mulheres depois a gente vê. Não, o meu orgulho aqui. Enfim, uma coisa que a gente não esperava, né, Deus, que fosse retomada. Eu imaginava que ele ia deixar caindo lá. Caindo para que, eventualmente, se o ex-prefeito voltasse,
retomar a querer obra. retomar a obra. Aí seria é demais, né? seria um atestado de competência, porque é uma burrice. E lembrando que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo já calculou os prejuízos das obras paradas. Há muito tempo atrás nós já demos aí, tinha mais de 13 milhões de prejuízo, hein? Que o Aprejo deu mais de 13 milhões de prejuízo com obras paradas. Você pode conferir aí no TCE, Adilson. Além do prejuízo financeiro, é o prejuízo da falta do serviço, Que é muito maior. né? Muito maior, principalmente a você, telespectadora que nos acompanha. Então, vamos acompanhar o andamento desta obra. Próximo destaque então, Adilson. Outro destaque na área da educação: armários da Escola Municipal Edson Mambelli, no Jardim das Oliveiras, em Taboão da Serra, caíram, despencaram, desgrudaram da parede e caíram no meio da sala. E é uma sala em que é prestado um atendimento educacional especializado. O que é isso? É uma sala que atende crianças com deficiência. Né? Então, esse acidente lamentável poderia ter ferido crianças e também professores, os educadores que estão ali trabalhando nessa escola, a Escola Edson Mambelli. Né? Então, e esses armários estavam em outra sala. Estavam na sala, veja só, onde lecionava uma professora cuja lousa caiu sobre a educadora. Né? A gente também já falou aqui no programa. Então, o que a diretora dessa escola fez? A diretora, deixa eu pegar o nome dela aqui, a diretora Francione Santos. Ela tirou o armário da sala em que caiu a lousa e transferiu para essa sala de atendimento especializado a alunos com deficiência. Né? E, segundo nós apuramos, ela fez essa transferência do móvel sem abrir um chamado para a Secretaria de Educação. Ou seja, sem ter uma pessoa preparada para fazer essa instalação desse armário. Né? Então, é um erro primário, né, que resultou, infelizmente, nesse acidente. Então, a diretora não abriu um chamado, não comunicou à secretaria de que era necessário instalar esse armário em uma outra sala. E aí acabou caindo. E, pelo visto, a Secretaria de Educação fazer supervisão, que é bom nada, né? Porque estão acontecendo vários acidentes nessa escola, e parece que é uma coisa rotineira em que não há supervisão para fazer uma vistoria, para ver se, em termos de manutenção, a escola está em dia. Então fica aí o registro, né, desse episódio lamentável na escola Edson Mambelli. Cai lousa, cai armário assim com tamanha facilidade, Márcio Canciano? Está caindo a moral também da Secretaria de Educação, Adilson, porque nunca se viu tantas reclamações. A saúde é uma das maiores reclamações, mas a educação, se não empatou, está chegando muito próximo das reclamações, da situação que a nossa cidade dá. Se não empatou com a saúde, a educação está chegando muito próximo. É problemas em infraestrutura, problemas de aplicação financeira, aplicação de uniformes. Olha, diretorias, né, reclamando, ADEs, diretores de escola, todos os setores, professores reclamando. Estão lá, muitos reclamando. Isso sem falar na falta de valorização. Falta de valorização. Os profissionais da educação, que foi uma promessa de campanha do prefeito Freixo. Recursos do Fundeb aplicados indevidamente. Aquém do mínimo. Né? Então, é um conjunto. A moral em si da Secretaria de Educação, já incluindo queda de lousas, queda de armário, está caindo tudo, Adilson. Está impossível, está quase chegando ali, muito próximo das reclamações da saúde. Duas pautas principais, duas áreas fundamentais. Duas áreas fundamentais para a cidade.
Adilson. Então, o Roda de Fogo procurou a escola. Nós mandamos um e-mail para a escola Edson Mambelli para falar com a diretora. Ainda não recebemos um posicionamento. Pode ser que ao longo desse dia, nós estamos gravando o programa nesta quarta-feira, dia 14, não é? Pode ser que ela responda, e se ela responder, a gente traz para você um posicionamento da Francione Santos. Ela assumiu como diretora nomeada por Aprígio, ou seja, desde o ano passado. Ok, tem algum destaque final? No destaque final, eu queria fazer só uma retificação. No programa passado, eu havia dito em relação a um roubo que aconteceu no Jardim São Salvador. Nós ouvimos uma moradora ali da região, ela disse que o roubo a uma mãe acabou não sendo consumado. Foi uma tentativa de assalto em que 2 homens a perseguiram, né? E quando ela deixou as crianças numa casa com uma cuidadora, esses 2 criminosos correram atrás dessa mulher. Só que ela conseguiu escapar e o roubo não aconteceu. Foi uma tentativa de assalto, de acordo com uma moradora da rua 25 de janeiro, no Jardim São Salvador, região do Pirajussara. Fica o registro. Fica aqui a nossa correção. Então hoje a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, Adilson. Muitas pessoas já nos diziam antes, nós tínhamos 30 minutos. Muitas pessoas falam, mas o programa está meio curto, né? Então, a gente resolveu dar uma esticadinha. Uma encorpada. Dar uma encorpada, né? Espero que não reclame que esteja muito comprido, mas a gente vai agradecendo sua audiência, muito obrigado. Nosso programa está alcançando cada vez mais, a cada programa a gente alcança mais telespectadores. É você, então, que nos acredita ao nosso trabalho, que é feito com muita responsabilidade. Muito obrigado, até a semana que vem. Até lá, um grande abraço.